Graça e paz, irmãos, estamos aqui de novo para mais uma cartinha desse livro belíssimo de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Você que está chegando agora, não confunda as coisas, nós estamos tratando de uma ficção. O inimigo, por exemplo, aqui no enredo é Deus, e aqui trata-se de um diabo ensinando ao seu discípulo como tentar um cristão. Vamos aqui ter uma carta. Meu querido Vermelindo, fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre o relacionamento desse homem com a mãe. Vermelindo agora tem um novo desafio. Ele falhou no desafio anterior de afastar o seu paciente a se tornar cristão, mas agora ele vê uma nova oportunidade, né? Uma oportunidade em que o paciente não tem lá um relacionamento muito bom com a sua mãe. E agora esse relacionamento, o diabo vê uma tendência de aumentar essa divergência desse relacionamento, essa inimizade nesse convívio com a mãe, pelo fato dele se tornar cristão. E aí ele dá 4 conselhos para que o seu discípulo invista nessa divergência, nessa inimizade de convívio do próprio filho com a mãe, agora o filho convertido. Ele diz o seguinte: mantenha a mente dele focada na vida interior. Ele diz mais à frente, nesse mesmo conselho ainda, mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando para os mais avançados e espirituais. Ou seja, o diabo instrui aqui a Vermelindo, que é o seu discípulo, a de algum modo tentar focar com que o seu paciente, que é o novo convertido, o cristão, ele pense que a vida cristã é como se fosse naquela época dos monastérios. Ele agora é convertido e ele tem que agora se fechar para o mundo e viver, por exemplo, talvez no seu quarto, só orando, jejuando, escutando só música gospel, né? Lendo literatura só cristã, coisas desse tipo. Então é isso que o diabo instruiu o seu discípulo investir de que ele pense que agora ele é um ser assim, um ser em que não se preocupe com os afazeres de casa, um ser que não se preocupe, não é, com aquilo que o seu trabalho exige, não é? Às vezes a gente... Eu até me lembrei agora que quando eu era líder de jovens na igreja, eu via que os jovens novos convertidos tinham muito problema com os pais, porque o jovem agora só queria viver na igreja. E a gente fazia, por exemplo, aquele dia, né, de consagração, e o jovem passava o dia na igreja. E a mãe, obviamente, que não é cristã, achava estranho aquilo, porque ele deixou a casa por varrer, né, ela deixou a louça por lavar, ele deixou o cachorro, né, por passear, por dar banho, né? Então, isso aí é um equívoco. Ser cristão não é isso, não é nós nos esquecermos, né, dos afazeres deste mundo. E uma segunda instrução, ele diz o seguinte: sem dúvida é impossível evitar que ele ore pela sua mãe, mas temos meios de tornar essas orações inócuas. Aí ele diz que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com o reumatismo dela. Ou seja, que esse novo convertido, ele pense que a única coisa que ele deve se preocupar com a mãe é se ela vai para o inferno ou não. É óbvio, gente, que esse é o ponto principal, essa é a preocupação principal, mas também tem as secundárias, que para o não crente, desse modo que ele vai entender que Deus está habitando na sua vida. Você deve lembrar, por exemplo, que o próprio Pedro instrui as mulheres a se comportar deste modo, né? Que os enfeites não sejam exterior, né? Ou seja, não queira aparentar que você mudou. Mude por meio das suas ações, dos seus atos, e tente conquistar o seu pai, a sua mãe, seu marido ou a sua esposa por meio das suas ações. Torne-se uma pessoa diferente, mais amável, mais prestativa, né? Como o próprio Cristo, que disse que não veio para ser servido, mas para servir. Faça dessa sua fé uma coisa que impacte as pessoas deste modo. E um terceiro conselho que ele vai dar aqui, ele diz, por exemplo, aqui: quando os seres humanos vivem juntos muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes um para o outro. Ele está aqui apostando ainda nessa irritabilidade, né, do convívio, no convívio entre casal, no convívio aqui no caso entre pai e mãe. Isso é comum e ele quer instruir ao aprendiz Vermelindo que ele invista mais nisso. O quarto e último conselho, ele diz o seguinte:
Na vida civilizada, o ódio doméstico usualmente se expressa dizendo coisas que pareciam bem inofensivas no papel, mas que, ditas naquele tom de voz ou naquele momento, estarão longe de parecer um tapa na cara. Aí lá na frente ele diz: uma vez que esse hábito estiver bem consolidado, você terá a prazerosa situação em que um ser humano diz coisas com o propósito expresso de ofender, e ainda assim queixa-se quando ele é o ofendido. Ou seja, irmãos, na carta anterior eu falei muito de estereótipos. Aqui parece que o tom não mudou. A pessoa, o novo convertido aqui, ele não entende muito bem o que é o cristianismo, e o diabo investe muito disso, né? Que ele ache que ser cristão, que estar na igreja, que estar orando é o suficiente, enquanto na sociedade exige que ele seja um exemplar funcionário, um ótimo aluno, um filho ótimo, e não porque é um filho que agora não mais peque, mas um filho que sirva, um filho que seja prestativo, que se preocupe com o próximo. Que Deus te abençoe, que na próxima carta Deus também possa falar ao seu coração. Oi, gente, eu tava aqui nos bastidores da casa, ali no sofá assistindo papai gravar. Foi muito engraçado porque ele errou várias vezes. Ficou aqui pulando e eu tava aqui sem fazer nada, porque eu tô com sono, já eu vou dormir. E ele terminou, graças a Deus, né? Terminou, graças a Deus. Senão ainda bem que ele terminou, senão ele não tinha terminado nunca.